Primeiramente, é bom pontuar o que que é uma semente estelar. Acho que todo mundo que chega num tipo de canal como esse, ou esse tipo de conteúdo, já deve saber. Mas ainda assim, acho que é válido para quem está chegando. Sementes estelares são almas que vieram de outra morada. Como todo mundo sabe, existem várias moradas. Esse planeta é uma, existem outras e infinitas outras mais. Então, essa alma, quando ela vem de uma morada que não seja essa, veio de fora e está tendo aqui uma experiência humana, a gente considera essa alma, essa pessoa, como um ser estelar, uma semente estelar. E também tem pessoas que são de origem aqui dessa morada que também estão tendo uma experiência humana. Então, essa seria a diferença. Acontece que para chegar nessa informação, o mais correto seria nós mesmos, através de um processo interno, uma meditação, uma projeção astral, alguma coisa assim, e ter acesso a uma informação mais verdadeira, vamos dizer. Entre aspas, né? Deixar claro que é entre aspas. Por que isso? Porque às vezes a pessoa tem um contato com uma outra pessoa de fora e essa outra pessoa diz: Ah, estou vendo aqui que você é uma pessoa, uma semente estelar. Só que como a gente vai mensurar isso? Muitas vezes essa informação ela pode ter uma origem do plano astral e a gente sabe que no plano astral muitas coisas podem ser plasmadas, muita informação pode ser confundida e não se sabe bem o que de fato é palpável. Então por isso que é sempre a melhor opção de informação sobre o próprio ser, a própria alma é importante vir da própria pessoa. Mas a gente sabe também que a maioria dos casos isso não acontece, muito raro acontecer. Então, acaba tendo um outro tipo de contato com uma outra pessoa externa que, em algum tipo de acesso, ela consegue acessar isso, seja por uma terapia, até mesmo um processo de reiki, às vezes a pessoa está tão ali concentrada no trabalho que vem a informação e ela fala. Ou registro akáshico, ou alguma coisa assim. E para essas pessoas que têm essas informações externas, também existe um plano para isso. Quando ela tem alguma coisa para ser manifestada nessa vida, ou que ela precisa sair da inércia, ou sair daquele local que ela está, ela precisa de um impulso. E muitas vezes uma informação externa dá esse empurrãozinho para que a pessoa se movimenta e siga esse processo e dê continuidade ao trabalho que ela precisa fazer. Mas para que esse trabalho ocorra, ela precisa dessa informação. É como se fosse um estalo, né, na mente. Ela recebe aquela informação, ou ela tem contato com a informação, e tudo muda a partir daquele momento. Principalmente se for um trabalho muito concentrado, muito integrado com os planos superiores, e a pessoa ali também está disposta, aberta para isso. Existem casos que parecem muito sincrônico, muito mágico. A pessoa fala e a outra que está ouvindo, assim, se emociona. Aquilo ali parece muito verdadeiro. E nesses casos é referente a esse tipo de plano, esse tipo de. É como se fosse um acordo que a pessoa vem, ela precisa encontrar com uma outra pessoa, aquela outra pessoa dá um pedacinho de informação, dá um auxílio, uma ajuda para tirar ela daquela zona, daquela inércia, e dá um empurrãozinho, e aí as coisas começam a fluir e fluem até melhor. Então existem casos e casos, mas o mais coerente seria esperar esses momentos, não criar uma expectativa, uma ânsia nem nada, esperar. Quando a gente sentir que é para ser o momento, vai lá e deixa a coisa fluir. É só seguir os sinais e tá tudo certo, vai dar tudo certinho. Esse geralmente é sempre o mais indicativo a se fazer. Agora vem informação que talvez muita gente não saiba, e até peguei um papel aqui. Ui, mais fácil desenhar do que explicar, porque explicar. Eu não sou muito bom de explicar, acho que eu sou melhor para desenhar. Não sei se eu vou conseguir mostrar no papel, mas a informação que tem é o seguinte: vamos colocar aqui. Tem o plano superior.
Esse plano superior, ele emana algumas energias, algum impulso, uma luz, coisa nesse sentido. Ver se dá para ver aqui para eu começar a terminar. Tá. Dá para desenhar assim até. Então aqui em cima está o plano superior. O plano superior a gente está falando de um plano etérico que não é visível para o ser humano. Talvez não para todos, mas para raras exceções é possível. Então a gente tem em cima da Terra o plano superior, que é um plano totalmente onde está todos os seres mais elevados, né? Os seres de luz, consciências mais expandidas e superiores. E aqui vamos pôr. Nossa, que feio. Vamos pôr a gente aqui, ó. Oh, que bichinho feio. Quando a pessoa é uma semente estelar, o processo é quase o mesmo de um ser humano normal. Só que é uma pessoa estelar, ela veio para fazer algumas coisas a mais, alguns trabalhos relacionados ao cosmos. Então, essa pessoa estelar aqui, ela tem algumas barreiras, só pelo fato de ser um ser humano, estar aqui na Terra, já tem essas barreiras, até mesmo Jesus passou por isso. Porque o nosso corpo, esse veículo aqui material, ele é totalmente limitado. Então é como se fosse levar uma- um milheiro de tijolo dentro de uma Ferrari, né? Fica meio limitado, por mais que seja uma Ferrari. No caso de Jesus, a mesma coisa. Por mais que ele tenha uma consciência muito evoluída, muito expandida, está muito próximo de seres superiores, entrou no corpo humano, limitou. Já está limitado de suas funções, de suas habilidades relacionadas a um nível de alma. E a semente estelar é a mesma coisa. Então, aqui nessas faixas aqui que a gente está vendo, aqui vai ter padrões familiares, crenças, sei lá, expectativas, ilusões, todas as questões materiais pertinentes a esse planeta, que a gente sabe que esse planeta é algo como se fosse um magnetismo que vai atraindo todo o ser humano para baixo, né? Para que a gente fica desanimado, deprimido, doente, sempre puxando para baixo aqui, onde tá, né, onde estão as forças contrárias aqui esperando a gente baixar a vibração para que eles possam influenciar todo o nosso mental e todos os nossos corpos. Então, essa semente estelar, a primeira tarefinha que ela precisa fazer é romper essas barreiras para que ela possa, de fato, começar a receber essa energia, esse impulso de luz que está vindo lá do plano superior. E como que é feito esse processo? A primeira coisa que uma semente estelar faz, o primeiro erro, é justamente após receber essa informação, desculpa, é a pessoa seguir um caminho egóico. Ela começa a se sentir diferente, se sentir especial, vem todo aquele ego crescendo, esse ego começa a tomar forma e começa a dominar a própria personalidade desse ser estelar. E aí piorou. Se nós voltarmos aqui, além dessas camadas aqui, esses desafios, quando ela começa a se tornar uma pessoa egóica, ela vai adicionando mais peso ainda, mais e mais e mais e mais e mais. Aí que esses raios não chegam nunca. Então, a primeira parte, isso é muito comum. Então, não adianta eu aqui falar para vocês, não, evite isso daí. Não adianta, faz parte do processo de, de sutilizar toda essa forma humana. Então, provavelmente vocês vão passar por isso. É normal, não se sintam inferiores ou, sei lá, penalizados, não sei qual que é a palavra mais coerente para essa situação, mas não se sintam mal diante disso. A gente sempre costuma falar que a gente vai errar até o fim da vida, não tem como isso ser evitado, a não ser que faça um trabalho muito forte, com muita intensidade, no sentido amoroso da palavra.
E ainda assim a gente está sujeito ao erro, não tem como. E o primeiro, então, o trabalho é bater muito forte nessa questão do ego, não ficar pensando que é diferente, não ficar pensando que é especial, muito comum nesse início de processo. Começar já a trabalhar em cima disso, depois começar a verificar outros padrões que já estão enraizados no nosso material humano, na nossa personalidade, por exemplo, raiva, nervoso, ciúmes, apego, tudo isso a gente precisa cair fora disso. Ela é aquela frase que está na escritura sagrada: ser do mundo, mas não. Como que é? Estar no mundo, mas não ser do mundo. É exatamente isso. A gente precisa aceitar essa experiência humana, porque também vai acontecer com vocês, eu acredito. Esse sentimento de querer sair logo dessa experiência, dessa morada e voltar para onde a gente veio. Isso também vai acontecer. Então também isso também não é o correto se fazer. Nós precisamos ser gratos por essa experiência. Afinal, a gente está aqui, não está lá. Estamos aqui, o trabalho deve ser feito aqui. E depois, quando voltarmos para lá, o trabalho é feito lá. Então precisa ter um certo nível de agradecimento por estar tendo uma experiência humana, por estar podendo abrir os olhos um dia seguido do outro. Então a gente precisa fazer esse aterramento de pertencer a essa morada, mesmo tendo vindo de outra morada. Então precisa desse trabalho de ancoramento, de saber que por enquanto nós estamos aqui pertencente a essa experiência e a gente só vai sair daqui quando finalizar toda a experiência e tudo aquilo que a gente precisa fazer e aprender nessa morada. Então, o primeiro passo é trabalhar muito forte sobre a questão do ego, não pensar que é diferente, não pensar que é especial, não querer fugir daqui, não querer ser abduzido e sair do planeta, nem nada disso. Aceita o trabalho, aceita o papel, aceita a sua família. Por mais que tudo seja ruim, ainda assim tem um motivo do qual muitas vezes a gente não conhece nada. E para a semente, sei lá, geralmente a gente é colocado em situações realmente desafiadoras, justamente para que aquele trabalho seja feito naquele local, naquela família, enfim. Então, ao invés. Na verdade, a gente tem que fazer todo o contrário. Geralmente a gente faz crítica da família, do local onde a gente vive, mora, tudo a gente está criticando, resmungando, querendo sair logo daqui, querendo ficar rico, fazendo cursinho esses cursos que dá uma visão, na verdade uma ilusão, né? De materialização, de dinheiro, de carreira e tudo isso. Mas no final do processo a gente começa a soltar todas essas coisas. A gente vê que o dinheiro não é tão importante assim, não sendo mal utilizado, né? A gente vê que o dinheiro ele deveria ser usado para dar uma nova chance para outras pessoas, ajudar ONGs que ajudam animais, ajudar ONGs que ajudam o planeta. Então a gente começa a ter uma inversão dos valores financeiros. Porque antes a gente queria o dinheiro para comprar roupa importada, para ter um carro bonito, uma casa bonita, fazer viagens fúteis, né? Só para tirar foto. Muita gente viaja só para tirar foto, posta no Instagram, não entende a dinâmica da viagem. A viagem a gente faz porque existe alguma questão de alma, muitas vezes, né? Não em todas, onde precisamos estar em certos locais para que seja absorvida aquela energia, para que aquela energia seja trabalhada nos nossos corpos, ou até mesmo no nível de alma. E aí é por isso que tem essa ânsia, eu preciso, sei lá, ir para a Itália, eu preciso ir para a China, eu preciso ir para o Japão. Mesmo que a pessoa vá lá, só fique tirando foto, está ocorrendo algum trabalho que a gente não vê, não tem ciência. Poucas pessoas entendem isso, mas a finalidade desse anseio de viajar, muitas vezes é essa necessidade, é essa indicação da alma para que esteja naquele lugar por um determinado momento e ali seja absorvida a energia que precisa para
dar continuidade a todo o trabalho. Então, a maioria não entende isso, mas existe um trabalho onde é feito a nível de alma, existe um trabalho que é feito a nível de personalidade, mais material, mais aqui visual, digamos. E quando a gente tem todo esse entendimento, a gente vai vendo que os valores financeiros deveriam ser outros, né? Deveria usar uma parte desse dinheiro para ser doado. Parar um pouco, porque as gatinhas estavam se enrolando ali. E então a gente começa a ter uma visão diferente do dinheiro. Ele ainda é importante, mas mudou-se os valores. Ao invés de ficar em vaidade, em orgulho, essas coisas, nós começamos a usar o dinheiro para beneficiar outras pessoas que beneficiam outras pessoas, animais, árvores, enfim, todas essas coisas. Também é casa, se estamos numa casa luxuosa, vai criando um sentimento mais humilde. Não precisamos morar numa mansão, não precisamos de um carro que vale R$ 1 milhão. Então nós vamos ficando mais humildes, mais conscientes nessa questão de valores. Então nós crescemos como todo mundo cresce, ansiando aquela ânsia, né, de ter cargos e uma renda financeira muito boa. Enfim, tem pessoas que buscam status, seguidores e todas essas bobeiras que não tem muito, que não agrega muito no sentido espiritual da coisa. E depois, com esse trabalho, a gente vai sutilizando, entendendo e olhando também para o passado, eu falei, nossa, que bobeira. Busquei tanto conquistar o cargo de coordenador, de gerente, diretor, vice-presidente, mas hoje eu olho, não tem sentido nenhum. Ou a pessoa que quis muito ter um carro, ela teve o carro e depois não teve mais sentido nenhum. Então, todas as coisas materiais que nós somos automaticamente induzidos a conquistar, não por vontade da alma, uma vontade espiritual, mas uma vontade totalmente material, ao longo do processo, desse processo, principalmente o processo da semente estelar, nós vamos soltando essas questões. Então, não é muito raro encontrar pessoas que deixaram a sua profissão para seguir uma outra coisa. Não sei, a pessoa era dentista e começou a ser astróloga. A pessoa trabalhava com TI, deixou e seguiu para um monastério. A pessoa era, sei lá, professora e foi morar numa comunidade. E por aí vai. E não é muito raro encontrar esse tipo de pessoas. As pessoas param o que estão fazendo, por mais que elas tenham uma faculdade, um MBA, um doutorado, um PhD que seja, quando elas se encontram num processo totalmente espiritualizado, essas coisas materiais não têm mais valor nenhum. Para muitas pessoas pode ser um negócio muito, posso mencionar isso em palavras, muito incompreensível. Tanto é que as pessoas ficam perguntando, mas você tá louco, enlouqueceu? O que que deu na cabeça? Como que você, ela ganhava R$ 100 mil, deixou tudo isso para viver uma vida, não sei, de monge? Então, a maioria das pessoas que ainda estão vibrando muito o apego ao dinheiro, ao financeiro e à materialidade, elas não conseguem compreender que uma pessoa teve uma vida de conquista material, chegou no ápice de uma conquista, deixou tudo para ter algo mais que faça sentido, que esteja mais alinhado com o propósito da alma, alguma coisa no sentido mais espiritual. E é muito comum sementes estelares seguirem esse tipo de trajeto. Elas vão estudar, vão ter uma renda financeira, mas pode ser que vão ter um relacionamento, mas pode ser que em algum momento deixe tudo isso de lado para ter uma vida solitária. Isso não significa estar sozinho, mas está mais para um sentido de solitude, que é estar sozinho, mas estar muito bem acompanhado com toda a espiritualidade, com pessoas que estão no mesmo âmbito, no mesmo empenho, na mesma busca. E ali se forma como se fosse
uma egrégora espiritual, uma comunidade espiritual, pessoas buscando a mesma coisa. E quando a gente consegue tirar, cadê o desenho aqui? Tirar todas aquelas camadas, ou a maioria dessas camadas, aí sim, vamos fazer mais um desenho feio aqui. Aí sim, aqueles raios estavam sendo emanados do plano superior, ou até mesmo da fonte, ele chega até nós de forma livre, totalmente livre. E sendo uma semente estelar, quando esses raios chegam nessa pessoinha aqui, isso daqui tudo é irradiado para tudo que está ao redor e até mesmo para o planeta. Aqui é o planeta, coisa feia. Esse é o trabalho da semente estelar. É desconstruir toda essa personalidade material, tudo que ela absorveu ao longo da vida, principalmente até os 14 anos mais ou menos. Precisa desconstruir isso, tirar tudo o que a gente absorveu das pessoas mais próximas, o que não faz mais sentido, tira tudo, vá de encontro à sua essência, encontro ao seu estado estelar mesmo, de alma, e ali sim a gente vai encontrar esse potencial que está guardado. Algumas sementes estelares são da linha de cura, outros são mensageiros, outros são profetas, algumas pessoas mais em outros caminhos, mas para chegar nessa essência e manifestar o que está ali dentro de cada um, precisa fazer esse trabalhinho. Isso daí também vale para pessoas que não são sementes estelares, mas todo mundo que está nesse planeta precisa seguir esse caminho. Se não fizer esse caminho, não vai ter um bom andamento no nível espiritual, digamos. Para quem é semente, é obrigatório fazer esse caminho para manifestar o que é para ser feito nessa vida, mesmo que seja somente para ancorar energia. Mas a maioria ancora e ainda traz algum tipo de ferramenta para auxiliar a humanidade nesse processo, nesse momento. Para o ser humano comum, se ele seguir esse caminho também, ele já está escrevendo um outro caminho, uma outra oportunidade, até mesmo de sair daqui e galgar outras possibilidades que talvez nem acredite ou nem saiba que é possível. Os dois caminhos são extremamente fundamentais. Até para o ser humano comum, na verdade para os dois, o semente estelar e o ser humano comum. Depois dessa fase do despertar, que todo mundo fala que é despertar, na verdade a gente só abriu os olhos, mas ainda não aprendeu a andar. Quando a gente tem esse vislumbre do que é o despertar, nós abrimos os olhos, só que ainda a gente não aprendeu a engatinhar, muito menos andar, muito menos falar. Então, isso que as pessoas falam de despertar é o primeiro momento muito cru, e ainda tem um longo processo pela frente. Depois do despertar, depois de uma boa caminhada, muito interiorizada, lá na frente, bem próximo à metade do caminho, existe uma outra possibilidade, que são os estudos mais avançados de uma evolução mais profunda, digamos. E a gente fala discípulo, adepto, que é como se fosse um pré-contato com um possível mestre. É um tipo de evolução muito mais intensa, onde requer muito mais sacrifício, muito mais entusiasmo, muito mais essa vontade de querer mesmo aquilo, de querer se aprofundar. É como se fosse seguir os passos de Jesus. Se pegarmos a vida dele, é como se fosse, tá muito próximo daquele seriado The Chosen. Eu assisti e achei muito próximo do que eu conheço dele. Tá bem próximo, muito próximo mesmo. Aquela pessoa muito amorosa que está sempre disposta a falar com todo mundo da forma mais
igual possível. Pode notar que ele trata todo mundo da forma mais igual que seja, independente se é uma pessoa simples, é um guarda, o que que é, mas também há momentos que ele precisa de uma certa rigidez para passar alguns ensinamentos. Então, além dessa parte do despertar, ainda tem um bom caminho pela frente, que é esse outro tipo de evolução que talvez a gente comente em algum vídeo. E aí são conteúdos mais complexos. Na verdade, eu acho que no YouTube tem. Eu comecei com esse tipo de material, mas eu achei muito complicado passar isso. Então eu voltei. Vocês repararem, acho que eu dei os dois, três primeiros vídeos, tá uma pegada diferente, mas um pouco mais complexa. E depois a energia do trabalho mudou e voltou a ser mais simples, simplista, mais humilde, mais humana mesmo. Acho que ainda não é o momento de começar a falar sobre isso sem ter uma boa base. Na verdade, ainda tem o curso básico que quando eu olho para ele já está totalmente defasado. Aí eu fico muito impressionado como que a energia muda, a energia do trabalho. Não minha, estou dizendo, mas sim do trabalho que é feito. Quando eu vejo o curso básico e começo a ver esse tipo de trabalho, como as coisas mudaram. Então, foi resolvido, decidido a voltar com um conteúdo mais simples, talvez coloque alguma coisa complexa no meio, mas o ideal é a gente manter essa simplicidade que vem desde lá do Instagram até aqui. E isso talvez amplie esse tipo de conteúdo, esse tipo de material para mais pessoas, porque se começarmos a falar de coisas que estão além do despertar e daí para trás, poucas pessoas vão se identificar com esse material. Isso não vai ajudar muita gente e a nossa intenção é trabalhar justamente os que estão chegando e ficar entre o básico e o intermediário e poucas vezes colocar alguma coisa mais complexa. Então existem informações que nunca foram faladas aqui, informações complexas, informações futuro da Terra, muita coisa ainda está guardada a sete chaves. E já devo ter falado isso em algum vídeo ou outro. Não se sabe se vai ser compartilhado ou não. E tudo depende do momento. Por hora, o momento mais simplista, mais pé no chão, de a gente tentar ser mais humilde, o coração mais brando, deixar o orgulho de lado, deixar o ego um pouco pequenininho. A gente não consegue estar livre, isento do ego, né? Ele vai estar sempre ali. É aquele, se fosse aquele cabelinho branco, né? Vai estar sempre ali, né? Pode tirar o cabelinho branco, ele vai nascer de novo. Então deixa ele quieto ali. E as outras coisas também. E até começarmos a sentir mais uma paz mais interior, um momento mais tranquilo. É, é muito perceptível isso, não tem como não saber. Então, para as pessoas que são sementes estelares, temos aí um grande, na verdade, um enorme trabalho a se fazer. E muita gente está olhando por nós. Aí também vem outra coisa que, fora a questão estelar, fora a questão humana, a personalidade, tudo isso, ainda tem pessoas que são espelho. Isso daí acho que deve estar comentado no básico, não sei. Mas dá para falar rapidinho aqui. Algumas pessoas são pessoas espelhos. Então você pode reparar que você vai usar um tipo de roupa e amanhã as pessoas vão começar a usar também. Você começa a fazer brincadeira no trabalho, você vai perceber que algumas pessoas também vão. Então, essas são as pessoas espelho. Estão sempre influenciando para que outras pessoas possam copiar o que você está fazendo.
E aí aumenta mais ainda a responsabilidade. Então tem tudo isso. É por esse motivo que é essencial esse caminho interior, remover essas camadas, sair desse lamaçal material e seguir por uma trajetória totalmente oposta e, e talvez um pouco desconhecida a todos os seres humanos. Todo mundo está indo para esse caminho. A mente estelar tem que caminhar para o caminho oposto e um caminho que não se sabe onde vai dar, quando vai chegar e o que terá de desafio nesse percurso. Esse é o desafio. E muita gente também, dessas pessoas que vão para o sentido contrário, às vezes acaba desistindo e voltam para o fluxo normal. Acho que é isso. Então, mais importante, só fazendo um lembrete final para quem se sente semente estelar ou para quem já sabe de fato que é, deixe de ser ser humano, acho que é a melhor resposta a se dar nesse conteúdo. Resumindo tudo que foi falado, deixe de ser ser humano e seja a sua própria essência, de onde, seja lá de onde ela veio. Sendo essa essência, você estará conectada a esses raios cósmicos que vêm lá do cosmos, para que você possa manifestar a sua energia, seja lá de onde ela está vindo, aqui na Terra. Esse é um dos trabalhos. Depois, o outro é entender que ferramenta mais você trouxe e colocar ela em prática. Depois, o restante é abrir o coração, a mente e ajudar a humanidade, o planeta como um todo. Tem outro caminho sem ser esse. Obrigado.